Pessoas, Sujeitos e Memórias, por Carla Maria e Laura Morales. As sociedades têm sido marcadas ao longo dos tempos por eventos traumatizantes. Guerras, extermínios, destruição ambiental, processos autoritários, a degradação humana, o Holocausto, a escravidão, a desigualdade social, as ditaduras e censuras, os abandonos e maus-tratos de idosos, crianças, animais, da própria vida, violências diversas, de gênero, de raça, religiosas, o apagamento da ancestralidade, do corpo, do ser. E como tais fatos traumatizantes se formalizam em memórias? Você já vivenciou alguma situação traumática e não se lembra? Imagine as consequências de um luto não vivido, vivenciado na sua trajetória de vida. Agora, imagine um luto coletivo para uma nação, para um grupo, para um país. Formadas, arquivadas e descartadas pelo cérebro em uma rede de neurônios extremamente complexa, as memórias são essenciais para ações desde a aprendizagem até a capacidade de criar vínculos afetivos. De acordo com a neurologista e poeta Angela Wise, professora do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as memórias nos tornam quem somos. São elas que nos ajudam a compreender o mundo e moldam nossa visão. São aquilo que nós lembramos e aquilo que queremos esquecer. E aprofundando nosso olhar e reflexão sobre a memória, dialogamos com o historiador austríaco Michael Pollack, que em seu artigo Memória e Identidade destaca que nossas memórias são sustentadas por acontecimentos vividos presencialmente. Como lembra também Koselleck em nosso espaço de experiência, seja como testemunhas, protagonistas ou por experiências vividas por tabela de modo mais coletivo. Para Pollack, as tais memórias são sustentadas por meio de socialização política ou de socialização histórica, que vai se perdurando no tempo e criando espécies de raízes em uma interpretação livre, que ele vai chamar de fenômeno de projeção ou de identificação com um determinado passado, como a memória herdada. E qual é o impacto das memórias vividas ou herdadas para a construção ou ressignificação do passado? Para Pollack, a memória também é um fenômeno construído de modo consciente ou inconsciente e impacta na identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução. Essa gente que criaram ela tinha vergonha até de sair com ela, porque ela foi criada, eles tinham uma casa boa, um casão grande, e daí quando chegava a visita, eles agarravam a mãe e botavam lá naquele galpãozinho, nós meio estevaria de cavalo. Escondia. Ela ficava lá, ela se criou-se lá, né? Ela dormia lá em cima, tinha uma tábua, botavam uma tábua e eram gente que tinham dinheiro, era um colônia forte. E ela dormia em cima de uma tábua para não se apresentar lá, e comia os restos de comida que eles comiam. Quando Antonieta de Barros foi eleita a primeira deputada estadual negra do país, representante de Santa Catarina em 1934, Joventina Lopes de Queiroz completava seus 30 anos de idade e estava bem longe do exercício de sua cidadania, do voto. Sua vida era a roça, os 3 filhos e a vara da Sinhá, como ela mesma conta. Ela nasceu no município de Barros Cassal, cidade a 256 quilômetros de Porto Alegre, a capital gaúcha. Na tomada de seu depoimento, Joventina falou da mãe e mencionou que sua gestação foi escondida. Ela disse: "Quando nasci menina, queriam me dar aos porcos, mas assim a Landim me pegou para criar." Contou aos 109 anos, em 2017.
A historiadora Arlete Farge vai nos provocar no seu artigo Lugares para a História se é possível refletir sobre as consequências que as palavras provocam. Produzem compaixão? Qual o papel e o peso das falas de sofrimento? O que nos provocam? Levam suas testemunhas a manifestar solidariedade ou agressividade? Podemos, vai perguntar a historiadora, sentir se o singular de um traumatismo individual vai ou não acarretar um leve ou profundo movimento social? Estaria agora o movimento negro reescrevendo a própria história da escravização em nosso país? Em que lugar, em que oco, em que faltas essas falas vão se inserir para interagir com situações vividas dia a dia pela população? Pergunta Arlete Farge. A historiadora vai destacar que o testemunho é imprescindível para a reconstrução da memória e da história, que pode se encarregar de singularidades, e isso a partir dos testemunhos tomados, que precisam da disciplina para entrar num processo rigoroso de veridicidade e de coerência, essencial para a memória de nossas sociedades presentes e por vir. Estamos falando em memórias, pessoas e sujeitos, suas memórias traumáticas e violências de todas as formas, direta ou indiretamente. O filósofo José Gil traz para nós a contribuição do conceito de inscrição, ou seja, seria a ação de lembrar, o ato de lembrar como os eventos e acontecimentos marcantes, mesmo que sejam traumáticos, fazem parte da história individual e coletiva de uma nação. De forma que isso afeta não só a lembrança oficial do país, mas traz consequências para as nossas lembranças cotidianas. O ato de não escrever, ou seja, de não lembrar, provoca o esquecimento e o apagamento dos fatos e eventos que, por sua vez, por serem de grande impacto e causar abalos institucionais e marcas profundas no subconsciente do indivíduo, são levados ao esquecimento e a sua não inscrição na história. Ainda citando o filósofo José Gil, os diversos e recorrentes usos do passado feitos pelos portugueses nasceriam da incapacidade que eles teriam de inscrever, de registrar duradouramente os acontecimentos. Para José Gil, Portugal se constituiu no país da não inscrição. E sem inscrição, nada verdadeiramente acontece. E sem acontecimento, não há verdadeiramente história, nem mesmo historiografia. Então, pessoal, a grande pergunta é: por que Portugal seria o país da não inscrição? Lembrando que Portugal foi o nosso colonizador, né? Então, para José Gil, grandes traumas, como por exemplo, ele cita aqui, os sucessivos traumas históricos representados pela expulsão em massa de árabes e judeus da península, e a Inquisição, a morte do rei D. Sebastião, a subordinação à Espanha na época de Felipe II, a perda das colônias nas Índias e a subordinação à Inglaterra, a invasão napoleônica e a fuga da família real para o Brasil, a perda de sua mais próspera colônia com a independência do Brasil, o ultimato inglês do final do século XIX, a saída em massa sua população para outros países, arrastado pela fome e pela miséria. Além disso, o salazarismo e a sua queda com a Revolução dos Cravos, a descolonização na África e o retorno de mais de 80 mil portugueses vindo daquele continente, bem como o choque representado pela entrada na comunidade econômica europeia.
Então, pessoal, para José Gil, a gente entende Portugal como um país da não inscrição, um país que não lembra da sua história, dos fatos marcantes, e isso provoca o esquecimento desses traumas, desses eventos, tornando esses banais, julgando que não seria preciso lembrar e nem mesmo procurar soluções para que esses sejam lembrados. E aí, a maior contribuição que o filósofo José Gil traz para nós é a questão do estado de nevoeiro, a das sombras brancas. Dorval, citando José Gil, aponta a dificuldade de Portugal de ver e enxergar a realidade, permeada pela não inscrição, por memórias traumatizadas de um país, por uma comunidade sobre as sombras brancas, sob a cegueira. As sombras brancas seriam um branco psíquico. Podemos fazer aqui um paralelo, como por exemplo no tempo da escola, quando dava um branco na hora da prova, mas sabíamos a matéria. Porém, por várias questões, essas sombras brancas atravessariam o nosso caminho, assim como acontece, por exemplo, com as memórias traumatizadas e o estado de nevoeiro em que José Gil apresenta para nós. Em Portugal e países que foram colonizados por Portugal, como Angola e Moçambique, apresentam temáticas sobre esse aspecto, ou seja, seria recorrente o uso do luto não vivido pelos portugueses para se expressar na literatura, ajudando a perceber essas nuances que são fundamentais para compreender como se formou Portugal e suas colônias e a mentalidade portuguesa, assim como a mentalidade das pessoas que foram colonizadas por portugueses. Em algum momento de sua vida, você já ouviu a frase: o brasileiro tem memória curta ou o Brasil não tem memória longa. Isso deriva dessas sombras brancas, pois os traumas brasileiros, como por exemplo os mais de 300 anos de escravidão, violências institucionais, a ditadura militar de 1964, desastres ambientais, como por exemplo, como aconteceu em Mariana e Brumadinho, além dos traumas cotidianos. E essas sombras brancas não deixam essas lembranças virem à tona. Não são escritas na sociedade, mas sabemos que aconteceu, tornando assim o Brasil também um país de apagamentos e esquecimentos. Memórias traumáticas e que são fundamentais para entendermos toda a nossa formação como indivíduo essencial na sociedade. Vamos parar um pouco e fazer uma breve reflexão. Será que é mera coincidência Portugal e Brasil privilegiarem o apagamento? Por que é necessário o apagamento por parte do governo? O que fazer para ser vento e levar a névoa embora? Quem recupera essas memórias perdidas e traumatizadas? E qual é a importância da literatura decolonial? São perguntas essenciais que nós devemos fazer para nós mesmos, para a reflexão interna e socialmente, para que assim a gente possa compreender como essas memórias traumatizadas, essas sombras brancas afetam não só o nosso cotidiano, mas toda a nossa sociedade. E qual é o papel do historiador diante desse cenário de apagamentos, de dor e esquecimento?
Para Arlete Farge, o historiador deve sim coletar palavras de sofrimento, escutar tais falas, as memórias traumatizadas e evidenciar tais sofrimentos a partir da escuta atenta e dos documentos, que são consequências de fatos ou decisões políticas, reintroduzindo assim as existências e as singularidades das memórias, desenhando em palavras as cenas vividas. As palavras de dor do historiador revelam e denunciam o estado de violência, todas as violências. Esperança Garcia foi a primeira mulher a praticar advocacia no país, ainda no século XVIII. Negra, escravizada, mãe de 2 filhos e apartada do marido no interior do Piauí, foi reconhecida e homenageada pela Ordem dos Advogados do Brasil em junho deste ano, 2023. E o foi por denunciar as mazelas do trabalho escravo a que ela e sua família eram submetidas. A história de Esperança foi descoberta em 1979 pelo historiador e antropólogo Luiz Motti, a partir de uma carta escrita por ela em 6 de setembro de 1770. Na missiva, endereçada ao então governador da capitania do Piauí, Esperança exigia providências contra os abusos cometidos por seu patrão, o capitão de ordenança Antônio Vieira do Couto, que também proibia os escravos da fazenda Poções de se confessar e batizar seus descendentes. Eu sou escrava de Vossa Senhoria da administração do capitão Antônio Vieira do Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda Algodões, onde vivia com o meu marido, para ser cozinheira da sua casa, ainda nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho meu, sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo. Por misericórdia de Deus, escapei. A segunda, estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus, ponha os olhos em mim, ordenando, mandar ao procurador que mande para a fazenda aonde me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. Quando for encontrada no arquivo português no ano de 1979, a carta foi reconhecida e elencada como símbolo de resistência negra e utilizada para a construção de uma identidade negra, especialmente uma identidade das mulheres negras piauenses, com a ênfase principalmente na questão da resistência. Ou seja, Esperança Garcia, além de se fazer presente em diversos trabalhos historiográficos que tratam da escravidão no Piauí, foi transformada em símbolo de resistência em heroína negra do Piauí. Registra o dossiê. O reconhecimento do papel de Esperança Garcia culminou com a instalação de um busto em sua homenagem na sede nacional da OAB, em Brasília. Passados mais de 120 anos, a escravidão enquanto crime contra a humanidade não prescreve. E assim sendo, resta ao Estado Democrático de Direito criar instrumentos de reparação e compensação aos que dela ainda sofrem sequelas. Como nós podemos observar, o papel do historiador em trazer à luz documentos escritos, documentos esquecidos, podem auxiliar a sociedade a buscar justiça e reparação para uns e outros. Oxalá para todos.